mas estamos aqui para falar sobre redação, sobre uma das fases, não uma das, mas a fase mais temida. Na primeira fase de concurso, todo mundo tem medo de redação. Quase todo mundo tem. Por quê? Muita gente não sabe escrever, não sabe como escrever, não sabe o que colocar na redação. E o tema é surpresa, você só sabe no dia da prova. Então nós estamos aqui com o melhor professor de redação. Estamos aqui com o professor Paulinho Curirim, que ele vai falar sobre 3 passos, sobre 3 fundamentos para você escrever, mesmo que não saiba sobre o tema. Eu passei por isso. Eu passei por isso 2 vezes. E nas 2 vezes eu consegui tirar mais de 80%, mesmo sem saber nada sobre o tema. Por quê? Porque eu apliquei fundamentos. E eu tenho uma grande honra de receber o professor Paulinho Curirim. Seja bem-vindo, professor. Pode entrar na live aí. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão. Salve, salve, meu amigo. Tranquilidade total. Tranquilidade, uma ótima noite aí para todos, todas. Fico extremamente lisonjeado de estar com vocês, muito feliz mesmo. O Diego, que é uma referência aí em todas as áreas, né? Como pessoa, como profissional, como motivador, entre outros. Tem como falar, porque tem resultado. Quem tem resultado pode falar. Então é um prazer aí estar na Enapol, né? Que com certeza é diferenciado. Tudo nosso, nada deles. Diegão, vamos falar de redação? Vamos falar de redação, meu querido. Aí, ó, galera tá toda bombando aí, ó. Agora vai, deu certo. Ele tá em Goiânia, tô em Goiânia, mas amanhã eu vou estar em Brasília. Quem é de Goiânia aí, gente? Vai colocando de onde você é. Coloca a sua cidade aí. E coloca aí, vai dar certo. Show de bola. Galera, assim como foi falado por meu amigo Diego, e eu queria agradecer aí, na realidade, o carinho de todos, viu? Deus abençoe a vida de vocês. Rapaz, é uma honra. Eu não sei nem se eu sou merecedor de tanto carinho. Mas o que eu quero falar para vocês hoje é o seguinte: eu vou te passar esses 3 passos aí, mas eu vou fazer ainda melhor. Os 3 passos já seriam suficientes para você entender. Logo após esses 3 passos, nós teríamos que aprofundar para ficar ainda melhor, correto? Então, os 3 passos, vou te passar brevemente. Você vai entender que redação é quase tudo com o número 3. Não que eu tenha alguma coisa a favor ou contra o número 3, mas enfim, vocês vão começar a observar isso aí, beleza? Olha aí, ó, Diego, ó, a galera aí, ó, Sergipe, Montes Claros, tem até de ser em Londres aí, ó. Galera bombando, ó. Galera de Natal aí, Ceará. Ricardo, BH, legal, Aracaju, massa, top. Pois é, gente, bom demais, benção demais. E aí eu vou passar esses 3 passos aí, a gente vai trocar uma ideia, e aí quando vocês forem ter, ou se tiverem alguma dificuldade aí, vocês vão poder falar. O Diego também vai intervindo aí, de modo que hoje você saia aí com um resultado positivo dessa aula, dessa mentoria, enfim, o nome que você quiser dar para isso aí, desde que tenha aprovação no fim das contas. Beleza? Ok? Diego, já posso começar aqui? É tudo seu, meu irmão. Como é tudo então nosso, nada deles? Isso, é isso aí. Tudo nosso, nada deles. Então, galera, presta bastante atenção que a gente vai começar com alguns fundamentos aqui, beleza? Meu monitor de retorno tá do lado esquerdo aqui, galera. Por isso que de vez em quando vocês estão vendo aí que eu tô olhando aqui pro lado esquerdo, que é o meu monitor de retorno, ok? Câmera na frente, monitor do lado esquerdo. Então, quando vocês estiverem observando aqui lado esquerdo, é só para poder fazer essa breve análise aí, como é que vocês estão e etc, né? O que tá acontecendo aí no chat. Mas é isso aí. 3 passos fundamentais. Bem, hoje a gente trabalha com algumas premissas, né? E a gente vai pontuar aqui principalmente a área da banca CESP, correto? A gente vai pontuar a área da banca CESP. Posso até um meio ou outra aí falar de qualquer outra banca, mas CESP ela é a mãe da galera, né? Então é interessante que você entenda que mesmo que você venha a fazer outro concurso, é CESP que é o padrão estabelecido em folha de redação, em critérios de correção, em tudo, né? Quem é CESP hoje é o cara, né? É o cara da vez. E eu não sei se a grande maioria sabia aí, mas já tive a oportunidade de fazer parte aí do processo de correção da banca CESP até no ano de 2015, então, de fato, aí eu posso falar com um critério de constatação. Eu coloquei 3 passos macroestruturais e tem 3 passos também microestruturais. Na realidade, é porque a banca CESP ela trabalha com 2 características, né?
A microestrutura e a macroestrutura. O que seria a macroestrutura, galera? Que é isso que vocês estão vendo aí. A macroestrutura é o processo do texto como um todo. Então, vamos lá, presta atenção, desconecta do mundo e presta atenção em mim. Faz o que for preciso aí. Se por acaso você quiser colocar um tampão de ouvido aí, só para você prestar atenção, porque eu preciso de muita atenção agora. Então, o lance é o seguinte, entenda, redação, ela não vai ser construída como um princípio de um todo, tá? Ela não vai ser construída como um princípio olhando para ela e tentando fazer do início ao fim ali não. Ela é construída por etapas. Nós temos dois corretores. Um corretor que ele avalia a redação como um todo, né? Os itens e a forma que você está fazendo com o processo de estética, etc. E a gente também tem o cara que vai corrigir no princípio microestrutural, tá? Que é esse aí, ó. É um processo mais elaborado dentro do parágrafo. E esse seria o processo mais fácil de aprender, mais lógico, direto e sem sofrimento. Microestrutural. Então pensa comigo. Nós temos macroestrutura, texto como um todo, microestrutura, só o parágrafozinho. É como se fosse assim, a característica de um instrumento de cordas. A gente tem uma corda solta que tem um som e ela presa, né, ela fazendo a sua característica aí, em harmonia, né, que seriam os parágrafos ali como um todo. Então tenha isso em mente. Não tente criar uma redação já do início ao fim aí na sua cabeça. É parte por parte. Igualzinho formiga comendo um elefante, né? Todo dia come um pouquinho, não é verdade? A redação é da mesma forma. Toda frase tem a sua função. E a gente vai ver isso ao longo aí da nossa apresentação. Beleza? Ok? E eu quero voltar aqui. Primeiro, estruturar. Cara, presta atenção. Quando a gente fala de estruturar, o cara fica com medo, não fica? O cara fala assim, não, estruturar, mas isso é difícil demais. Calma, respira. Você que faz um Nissin, hoje em dia não. Mas você que faz aí um macarrão instantâneo, vou nem fazer propaganda mais, um macarrão instantâneo, você teve que pelo menos um dia na sua vida ler a instrução. Alguém te falou a quantidade de minuto, sim ou sim? Teve ali a quantidade. Tem que ficar 3 minutos. Se for no micro-ondas é não sei o quê. Teve, gente, teve, tá? Então, que seja para fazer o Nissin, você tinha que saber isso. Tem gente que faz Nissin acrescentando, é ou não é? Eu, por exemplo, eu faço Nissin colocando extrato de tomate. Juro, só um pouquinho. Extrato de tomate, juro. E redação é do mesmo jeito, é padrão. Não adianta só eu te chegar aqui e falar assim, ó, você tem que escrever de acordo com o texto e para isso você pode usar a coletânea. Só isso, pronto e matou. Não, pô. A gente tem que ter estrutura base. Você pode comer o macarrão instantâneo, mas para ele ficar bom, é interessante colocar aí um tanto certo tempo e etc. Beleza? Então é esse aí o bizu. Deixa eu ver aqui. Tá tudo certo aí, né? Tá tudo certo. Não, a aula não vai ficar gravada, não. Beleza, João? Então fica aí até o fim, firme e forte. Beleza? Vamos que vamos. E aí, então, o bizu é o seguinte. Primeira coisa. Se você vai fazer banca CESP, você precisa entender que lá só precisa da resposta dos 3 itens. Ponto final. Resposta dos 3 itens. Ponto final. A PRF, por exemplo, já colocou com 4 itens. Então você tinha que responder os 4 itens e ponto final. Agora, você quer uma dica de ouro? Entenda que se você fizer 3 itens, você vai ter que fazer cada parágrafo com mais ou menos 10 linhas. E isso é preocupante. Qual que é a preocupação de quem faz 10 linhas num parágrafo? Repetir palavras dentro desse parágrafo. Afinal, 10 linhas, a chance disso acontecer é muito grande. Então, não é interessante você construir um parágrafo com 10 linhas, porque pode ser que essa característica de redundância se torne comum. E aí lascou, beleza? Então, eu não faria somente a resposta dos itens. Pode ser só 3 parágrafos referente a cada item. Mas eu faria uma introdução. A introdução ela não vale nota, mas ela te ajuda a diminuir a quantidade de linhas dentro do parágrafo, ela te ajuda até mesmo fazer um projeto de texto. A introdução é mais ou menos assim, ó. Você
quer ser feliz na sua vida emocional, na sua vida financeira e quer ter sucesso. Beleza, beleza. Então são os 3 itens da Banca CESP. Só que se você também conseguir um amor perfeito, vai ser legal, não vai? É a introdução. A introdução é um amor perfeito. É algo a mais, assim, é legal e etc. Mas não é o objetivo base. Sacou, Bizu? Então, estrutura. Você precisa saber. Ok? E aí o bizu de estrutura eu faria com 4 parágrafos. Lembrando que você não precisa fazer com 4 parágrafos. Você pode fazer com os 3 itens. Então já começa aí os 3 passos, né? Você pode fazer uma estrutura com 3 itens. Ok? Não tem problema. Cada item correspondente a 10 linhas. Eu acho perigosíssimo. Eu faria uma introdução e depois iria responder os 3 itens. Ok? Então ia ficar mais ou menos esse bizu aí. Legal? Próximo. Aprofundar esses 3 itens. Você sabe por quê? O lance é o seguinte: a estruturação é bacana. Uma casa sempre vai ser uma casa, se tudo der certo, ela sempre vai ter uma porta para entrar e para sair, sempre vai ter uma janela se tudo der certo, sempre vai ter um teto e um chão. Isso é uma casa padrão. A casa mais rica ou a mais humildezinha vai ter esse mesmo padrão, correto? Teto, chão, janela, porta, padrão. Agora, vai ter casa que vai ter, por exemplo, piscina. A sua futura casa, toma posse disso. Fala amém. Sua futura casa aí vai ser com piscina, vai ser com aquele... Hoje em dia a gente usa outro processo, né? Não é mais home theater, não. É outra coisa aí. É o tal de surround, acho que é isso aí mesmo. Home theater é antigo. Mas você vai ter seu surround aí, sua TV de 60 polegadas, você vai... Beleza, tudo dentro dessa casa. Isso é o aprofundamento. Vamos supor que o tema, lá na sua prova da PF, caia sobre pornografia infantil. Você falar para mim que a pornografia acontece porque a fiscalização na internet ainda é efêmera, falar para mim que a pornografia existe porque o processo do cuidado dos pais sobre o uso da internet nos filhos, até mesmo previsão do ECA ali em relação ao artigo 3º, os direitos fundamentais da criança, são cada vez mais deturpados. Tá, mas legal, isso aí é meio comum, né? Tipo assim, escrever isso é meio comum. Ah, falta fiscalização. Ah, os pedófilos fazem isso porque não sei o quê. Tá, tipo assim, não tem aprofundamento. É mais um argumento simples. Então é mais uma casa com porta, teto, chão, janela. Sacou? Quer ter uma casa aprofundada? Quer ter uma redação aprofundada? A gente tem que começar a usar citação. E aí nós vamos entrar para a regra de 3 novamente. Lembra que eu falei que podia ser 3 itens? Eu faço 4 parágrafos. Introdução, e dentro dessa introdução eu já ligo os itens. Lembrando que até o fim dessa aula eu vou mostrar uma redação para vocês, quase nota máxima, de aluno meu que foi aprovado na PF, tá? Então vou mostrar para vocês uma redação nesse sentido. Vou mostrar para vocês, vou criar aqui com vocês um brainstorm, que é uma técnica topíssima que eu criei, tá? Então vou mostrar para vocês como é que funciona, não desespera não, mas já vai pegando um bizu aí, tá bom? Aprofundamento então acontece com citação. Obviamente, a gente tem aquelas melhores citações aí, ou aquelas que são coringas, né? Artigo 1º, inciso 3º, que fala da dignidade da pessoa humana, serve para tudo, para tema relacionado a tráfico de drogas, a tema sobre a que aconteceu agora, só um exemplo, tá, gente? Só critério de conhecimento. CFO São Paulo, que foi sobre o trânsito, né? O indivíduo no trânsito brasileiro. Então, o artigo 1º, inciso 3º, dignidade da pessoa humana, cabe tanto para um tema relacionado à organização criminosa, a um tema de trânsito, né? Porque quando há organização criminosa, eu não tenho a dignidade preservada, haja vista o medo da criminalidade. E quando eu tenho o trânsito deturpado, eu também tenho problema, nem que seja pelo medo de morrer ali nesse trânsito louco, nem que seja pelo falta de direito de ir e vir com esse próprio medo, entre outros aspectos. Então, aprofundamento é um bizu topzera, ok? Vamos lá. Eu já vou pegando aqui algumas perguntas, tá bom? Lembrando que a gente ainda está no tópico 2. Primeiro, estruturar o texto. Saiba estruturar. Segundo, aprofundar. Tente aprofundar, tá? É bom que você saia do efeito manada. Costumo dizer que efeito manada não leva a nada. Positivo? Então tente sair aí. Professor, é indispensável a conclusão? Pode fazê-la no 3º parágrafo? Então,
Uma redação do CESP, o item C normalmente é um item conclusivo. Isso é regra? Não, não é regra. Mas normalmente ali no item C fala assim, ó, aponte medidas, apresente alternativas, mostre soluções, entendeu? Que meio que puxa você para fazer uma solução, que puxa você para fazer uma ideia de conclusão. Então, assim, não é interessante você fazer uma conclusão tendo em vista o que eu disse no início da aula, que é o quê? A resposta dos 3 itens. A introdução ainda é viável, porque pelo menos ali você mostra o que você vai trabalhar durante o texto. Agora, conclusão, eu acho que é demais. Conclusão, eu vou te falar. Aí eu já acho que está ultrapassando a carroça. Positivo? Tá fazendo sentido aí para vocês? Como é que tá aí? Conversa aí comigo. Se tá tudo indo tranquilo aí, 100% a 1000 por hora, eu quero saber se vocês estão aprendendo. Não pode ser mais uma aula, tem que ser a aula. Tem que ser o modelo. Oi. Olha aí, Pedir ó, pro o pessoal bravo. em casa. Mas quando esse homem chega, eu vou te falar. Esse homem é bonito, viu? Você pensa. Fala, Diego. Curirim, meu ídolo, eu falar pro pessoal que tá em casa, pegar caderno e caneta, tá? Não ficar Isso. passivo, não. Gente, ó, a vida passa para quem é passivo, tá? Então pega papel, pega caneta e anota. Não fica, eu tô aqui assistindo com pipoca. Foda-se pipoca. Agora, olha só, caderno aqui, ó. Eu tô com caderno aqui, ó. Eu tô anotando. Aqui, ó. Então pega o seu caderno e anota, filho. Beleza? Isso mesmo. Beleza. Só isso, Certinho. Curirim. Certinho, boa ressalva aí, tendo em vista que, pô, são dicas preciosíssimas, né? Dicas que podem te salvar aí. Então, ó, beleza. Show de bola aí, ó. Tá fazendo sentido, então tá tudo certo, né? Até então, vamos que vamos para cima. E por último, do terceiro aspecto, que é o macroestrutura, lembrando que eu vejo uma galera aqui que está fazendo São Paulo, entre outras provas aí, segue o padrão, segue a lógica, beleza? A lógica é a mesma, tem que ter estrutura, tem que ter aprofundamento e tem que ter agora apresentação. A apresentação é isso aqui, ó. Vou colocar só um pouquinho, só para a gente poder analisar aqui, que seria o último aspecto nosso. A apresentação mesmo que estética. Cara, não tem nada pior do que pegar uma redação que a letra do peão é um garrancho, né? E é um critério, inclusive, para zerar a redação, é a letra ilegível, então tem que tentar treinar isso aí. Segundo, a sua margem do lado direito, tá? A margem do lado direito ali, ela tem que chegar até o fim, suas escritas e etc. Ela tem que chegar até ali na margem do lado direito. E na margem do lado esquerdo, tem que ter também um espaçamento correto aí, que seria semelhante à nossa tampinha aí da caneta Bic, essa partezinha da caneta Bic, ó, tá vendo? É o tamanho certo para o espaçamento do parágrafo aí, quando você for começar qualquer parágrafo, tá? O primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, esse espacinho aí, essa estética, tá? A forma de corrigir. Agora a gente vai entrar para a regra de 3 do Curirim, beleza? Regra de 3. 3 passos, regra de 3. Então agora a gente vai entrar. Vocês vão ver que, por exemplo, pode ser perdoado em uma redação até 3 vezes. Pode ser perdoado, desde que você faça um risco na horizontal. Entendeu a lógica do negócio? Então a macroestrutura, o texto como um todo, o bizu é estruturar, tá aí, ó, estruturar, beleza? Aprofundar e apresentar. Tem que ter estética bonita. Essa é a regra de 3, esses são os 3 passos para macro, para o texto como um todo. Vou fazer 4 parágrafos dentro, né, bonitinho. Dentro desses 4 parágrafos, eu vou aprofundar daquilo que eu estiver escrevendo e tudo que eu fizer vai ter que ser bonito, vai ter que ser bem feito. Positivo? Legal? E sobre a microestrutura? A microestrutura funciona assim, galera. Em apresentar o item, né? Não é ABC, 1, 2, 3, etc. Então você apresenta aquilo que você quer falar no parágrafo, tá? Inicialmente, deve considerar que o feminicídio existe por uma falta de proporção, né? Que prejudica a mulher. Eu estou apresentando. Então, eu vou apresentar. Isso, galera, que vocês estão vendo aí, é como se fosse o parágrafo. Esse aqui, ó, seria o primeiro período de um parágrafo, né? Qualquer parágrafo, ok? Já o de baixo aí, ó, o segundo período, todo mundo aí sabe que é um período, né?
é uma frase. Período é quando vai de uma letra maiúscula até um ponto final. Isso é um período, não se esqueça. E aqui é o terceiro período positivo. Então, 3 períodos aí compõem um parágrafo bonitinho. Por isso a microestrutura. Microestrutura é um parágrafo. Ok? Legal, legal, legal? Então eu tenho aí, ó, apresentar o argumento, o assunto, o item, que a gente chama de briefing, né? Lá na redação do CESP a gente chama isso como briefing, ok? É quando a gente faz uma retomada direta do item, ok? Qual é o seu nome? Meu nome é Paulo, meu nome é Diego. Então é uma retomada. Depois aprofundar o que foi dito e depois conceituar isso, dar uma conclusão, uma breve solução. Isso tem que acontecer em todos os parágrafos. Todos os parágrafos. Eu já fui aprovado, Diego Fontes aí é um mestre da aprovação. Todo indivíduo que já foi aprovado em algum concurso e etc., teve que seguir esse passo. Sem saber ou sabendo, teve que seguir esses 3 passos aí, ó. Apresentar, aprofundar, conceituar. Pronto, terminei um parágrafo, tá? Deixa eu só ver aqui algumas perguntas que estavam acontecendo aqui. Deixa eu ver aqui, tem muita pergunta, vamos ver se eu conseguir ver. Bonitinho. Ó, tem gente falando aí que já está alcançando 89,2% da nota com a redação do Curirim. Tem um grande problema na redação, minha letra é grande, tem que tentar diminuir. Dói a mão? Dói a mão. Mas depois que você for aprovado, sua mão vai parar de doer. Então treina que vai dar certo. Beleza? Quando você estiver caindo aí, ó, 12 mil, 15 mil, você vai ver que sua mão, ixi, nem dói. Redação pode ser feita de letra de forma? Pode. Só que você tem que tentar diferenciar maiúscula de minúscula. Você tem que tentar diferenciar. Beleza? O edital só vem escrito que a letra tem que ser legível. A letra tem que ser legível. Todo edital do Brasil vem escrito. A letra deve ser legível. Mas hoje, se você, por exemplo, jogar lá assim, ó, na internet mesmo, prova como é que é o nome lá? Da ESA. Prova ESA. Você vai cair numa prova da escola de sargento e lá no edital vai estar escrito, por exemplo, ou lá na hora da prova, no enunciado, que você deveria diferenciar maiúscula de minúscula. Tá? Então não é só letra legível. Seu corretor ele é formado em letras e ele gosta de ver o negócio bonitinho. Se você faz com letra de forma até o fim, maiúscula minúscula. Se você faz com letra cursiva até o fim, sem ficar misturando. Beleza? Curirim, prof. Curirim, treinar redação 2 vezes por semana é um bom treino? Presta atenção. Olha o que a Camila perguntou aqui. Treinar redação 2 vezes por semana é um bom treino? Camila, na realidade não é quantidade. Na realidade é qualidade, tá? Então pode ser 1 vez por semana, pode ser 2, enfim. Mas é interessante que você tenha alguém para corrigir isso, ok? É interessante que você... porque senão, o seu erro, muitas vezes sendo feito, ele se torna uma verdade, tá? Então é interessante que você tenha algo ou alguém para corrigir isso, porque senão você vai achar que aquilo que você está fazendo ali é bom, e tá errado, né? Então, 1 vez, 2, enfim. Mas tem que tentar ter alguém para te corrigir quando necessário for. Eu quero essa mentoria. Lívio, eu não posso falar dela ainda. Diego, não pode falar nada dela ainda, né, Diego? Não posso falar nada dela ainda, tá, Lívio? Aguarde até o fim aí, ok? Citação Coringa, vou falar agorinha, tá? Tô anotando tudo, legal. Tô anotando tudo, boa. É isso aí. Bora ver aqui o que mais, o que tem. Então vamos lá. Todo mundo aí tá conseguindo ler, né? Bonitinho. Tá. Quanto tempo, no máximo, podemos fazer podemos separar para fazer a redação no dia da prova? 1 hora, né? 1 hora. Passar de 1 hora aí, eu imagino que isso vai dar algum tipo de erro, beleza? Mas aí vamos lá, vamos voltando aqui, então, para os 3 passos. Apresentou, beleza? Aprofundou e conceituou. Esses são os 3 passos aí fundamentais para sua aprovação. Apresentou, né? Bonitinho, organizadinho, chamou o item era bem assim, ó. Discorra o porquê as mulheres não denunciam seus agressores. Aí você lá vai começar, seu parágrafo bem assim, ó. Seu terceiro parágrafo. O item tava assim, ó.
Discorra porque as mulheres não denunciam seus agressores. Aí você vai fazer o terceiro parágrafo. Além disso, deve-se considerar que muitas mulheres não denunciam seus agressores pelo medo de não acontecer nada ou de não haver uma pena punitiva a eles. Ponto. Então eu retomei. Além disso, deve-se considerar que muitas mulheres não denunciam seus agressores. Viu? Apresentei o item. Estou falando, corretor, estou caminhando nesse lugar aqui. Agora eu vou sustentar. Diante disso, o sustentar é o aprofundar, tá? Diante disso, deve-se considerar que mesmo ao existir o Disque Denúncia 180, verifica-se que ele ainda não é utilizado pela grande maioria das mulheres. Ponto. Então, eu apresentei, depois eu aprofundei com 180. Será que quantos candidatos aprofundariam com o Disque 180? Então eu aprofundei. E agora eu vou conceituar. Logo, deve-se considerar que medidas céleres fazem-se urgentes, bem como propagandas e campanhas de valorização aos instrumentos de proteção à mulher. 3 períodos. Apresentei meu item. Aprofundei meu item. E agora eu conceituei. Falei, tem que ter algum tipo de projeto, campanha, para que as pessoas entendam. Deixa eu te contar um segredo. Na minha prova da PMGO, eu usei uma citação, eu aprofundei, juro, aprofundei com o Disque Denúncia, né, Disque Apócrifa, do que eu tinha visto numa novela, cara. Eu tinha visto naquela Avenida Brasil lá, o 180, eu peguei e usei na minha redação, porque eu imaginava que não seria um argumento que todos usariam. Todos iam querer usar a Lei 11.340 de 2006, Maria da Penha, que já é uma forma de aprofundar, mas quando acontece de forma deliberada, isso acaba ficando um pouco feio, né? Vira efeito manada, tá? Então, eu peguei algo que eu vi em novela, cara, na época eu tinha tempo. Então é mais ou menos isso, tá? Quando não tiver conhecimento do assunto, chegou num negócio bem legal. Inclusive, o professor Diego Fontes aí, ele fez a redação dele, com a aprovação dele, em uma temática que ele não sabia. Não sei se vocês sabiam disso. O Diego aí, eu não sei se ele tá me escutando certinho, mas ele fez em cima de uma temática que ele não tinha. Olha lá, tá lá, firme e forte. E uma temática que ele não tinha tanta proximidade. Quando você não souber o tema, você vai usar um negócio chamado texto motivador. Cara, Curilinho, Oi, pode falar. posso contar um pouquinho dessa minha experiência? Só Claro, claro, gente. Com vocês aí, Diego, então. Vai lá, Diegão. Eu vou falar do ponto de vista do que eu vivi, do que eu senti. E aí depois vocês... o mestre, né, de redação, especialista, ele vai dizer se eu usei ou não a técnica que ele ensina para os alunos. Gente, prova da Câmara dos Deputados de 2014, para policial legislativo. Esse concurso eu passei, eu fiquei entre os 15 primeiros colocados, não lembro agora exatamente a minha posição, passei dentro das vagas. E nesse concurso, a prova de redação era sobre a crise da Ucrânia, envolvendo a Crimeia. E esse assunto, particularmente, eu não sabia praticamente nada. Sabia pouca coisa. O que é que eu sabia desse assunto? Eu sabia que estava rolando uma treta e que essa galera da Crimeia queria ficar com a Rússia. E que tinha um porto lá que a Rússia estava interessada, que tinha uma saída para o mar que a Rússia estava interessada. Era isso que eu sabia. Não sabia o nome desse porto. Eu não sabia mais nada sobre a treta. Nada, só isso. E aí o que é que eu fiz, gente? Eu fui para o texto motivador. E no texto motivador, eu posso até... Deixa eu ver se eu consigo reproduzir aqui o tema da redação, só para exemplificar. Olha só, essa aqui era a redação. E o texto motivador, ele falava um assunto que eu tinha estudado na minha faculdade. Eu tinha visto em ciência política e em teoria geral do Estado. Cara, essa treta aqui tem muita relação com aquela ideia do conflito entre Estado e nação. A nação tem relação com aqueles vínculos históricos, os vínculos de língua, os vínculos ligados até mesmo aos vínculos espirituais e religião. E pelo que eu percebi desse texto motivador, o que acontecia era isso. A população da Crimeia se sentia ligada à Rússia por vínculos que superavam os limites territoriais, enfim, os vínculos de Estado, os limites de fronteiras. E aí eu utilizei essa ideia para construir minha redação, aproveitei o que eu podia aproveitar. O que eu li no texto motivador, que tinha relação com o que eu aproveitei em teoria geral do Estado, com o que eu vi
em ciência política, eu aproveitei ao máximo, eu suguei esse texto motivador. E aí eu fiz uma redação não foi uma das minhas melhores, eu já fiz redações bem melhores, mas eu tirei nessa redação 80%. 80%, quase 81%. E assim, foi o suficiente numa redação que muita gente negativou, uma redação que muita gente tirou nota baixa, foi uma nota alta para essa redação. E foi o suficiente para me colocar dentro das vagas da Câmara dos Deputados, inclusive, uma excelente colocação. Tá? Inclusive, eu tenho esse texto aqui. Olha só. Posso só fazer um aqui o meu adendo texto. aqui? Posso só fazer um adendo aqui? Pode sim. Ó, para vocês verem. Observem. Ele disse que não sabia, mas ele falou da Crimeia, mas ele falou de... Você tá vendo que ele não sabia, mas querendo ou não, de uma forma ou de outra, houve um tipo de aprofundamento, um aprofundamento quase que próprio. Era coisa assim, muito particular, né? Muito dele, né? Mas ele sabia. E outra coisa, assim como ele começou a falar, ele acabou que observou alguma coisa de coletânea. Gente, coletânea salva. Na verdade, esse termo coletânea é muito errado, esse termo coletânea. Tinha que ser texto motivador mesmo. É o que vem. CESP coloca texto motivador, né? A gente fala coletânea, mas é texto motivador. Você sabe por quê? Texto motivador ou texto base, olha o nome, observa, gente, observa, desfoca do mundo, desfoca. Observa, texto motivador. Ele é para te motivar. O que te motiva? A história do Diego te motiva? Tipo assim, fala, rapaz, se ele conseguiu, eu também consigo. Não, e eu ainda tô tendo uma oportunidade que ele não teve. Rapaz, te motiva? Se te motiva, é para você usar, pô. É para você seguir, entendeu? Alguns textos vêm como texto base. Eu moro num apartamento até então. Pra mim não será mais, mas eu até então moro num apartamento. Se eu tirar a base desse apartamento, rapaz, tô lascado. Se tirar a base aqui, cai tudo, todo mundo morre. Ou seja, você tem que usar o texto motivador. O problema é que muitos não utilizam como deveria. Muitos copiam. A cópia tá errado. A cópia não. Mas agora, a ideia, nem parafrasear seria o certo. Mas agora, ir no intuito, no sentido de, na proporção de, aí é legal. Tipo, 60% é a favor de alguma coisa, 40% é contra. Então você não está copiando, você está indo na ideia. Lá você está falando assim, houve um aumento de 90% de não sei o quê. Aí você vai falar que houve uma crescente, ou que somente 10% não teve mudança, não sei o quê. Você está vendo que você está usando termos similares? E isso é importante, beleza? Agora vamos lá, que eu quero ver essa redação aí do Diego. Diego, deixa eu ver essa redação sua. Eu não vi essa redação dele não, viu, gente? Verdade. Então aí eu fiz esse texto aqui, né? Eu vou falar que, se você observar, a minha letra tá tremida, porque eu tava tão nervoso, Paulinho, para escrever essa redação, que a letra saiu tremida. Rapaz, mas olha aqui, bicho. Olha pra você ver. Olha que... Não, eu fico assim, eu fico de cara, eu fico feliz, juro que eu fico feliz. Porque o Diego, ele não me conhecia nessa época de concurso dele, etc. Mas olha quantas linhas o Diego fez. Vocês estão vendo que o que eu tô falando para vocês tem sentido? Faz sentido? Olha lá, ele não seguiu o que eu chamo de técnicas Curirim, que na verdade é para facilitar para vocês. Né? As técnicas Curirim é para facilitar. Mas ele usou, sei lá como é que ele conhecia, etc. Ali tem 5 linhas. Ô, papai, deixa eu te contar um segredo. São mínimas 5 linhas, véio, em cada parágrafo. CESP não aceita, CESP não, qualquer prova do Brasil não aceita menos de 5 linhas em cada parágrafo. Então ali ele lançou 5 linhas. Obviamente existe um ideal para os próximos parágrafos, mas ele já fez ali em 5 linhas e só de olhar ali eu já me agradei. Outra coisa que eu me agradei, se você observar o espaçamento da margem do lado esquerdo dele ali, ó, da paragrafação, tá bacana. Ele não deve ter usado a tampinha da caneta, mesmo porque na época nem sei se alguém ensinava isso, né? Deve ter usado o dedo dele mesmo, etc. 2 dedos, né? Olha lá, entendeu? Mas, e ainda assim ficou do tamanho bacana, tá? O lado direito, que a gente chama ali de translineação, tá bacana, né? Ali na linha 7, isso. Tá um pouquinho afastado, mas é um pouco afastado que se ele colocasse alguma letra ou alguma coisa, e ele tem que apertar o negócio. Então, a estética. Tá vendo tudo que eu tô falando para vocês aqui? Tá fazendo sentido. Agora vai lá, Diegão, vai lá, porque eu fiquei empolgado aqui com sua redação, fiquei empolgado. Em uma Europa historicamente marcada por fortes movimentos nacionalistas, o surgimento e o fortalecimento da União Europeia
representaram uma verdadeira relativização das bandeiras e fronteiras nacionais. Entretanto, a recente crise entre Ucrânia e Rússia reafirmou antigas rivalidades e demonstrou a fraqueza da ONU, da Organização das Nações Unidas, ONU, em lidar com o conflito. Observa-se que a disputa pelo território da Crimeia entre Rússia e Ucrânia revelou a segregação de parte dos ucranianos entre a noção de pertencimento a este Estado e a força dos vínculos culturais com o povo russo. Vale dizer, o clássico dilema entre os conceitos de Estado e nação. Aproveitando-se disso, por sua vez, o governo russo vislumbrou a possibilidade de obter o controle definitivo sobre porto estratégico, não sabia qual era o nome, presente na região da Crimeia, de maneira a diminuir o custo de suas exportações. Ou seja, a consulta popular que resultou na anexação da Crimeia ao território russo, apesar de aparentemente ter se fundamentado em motivos de ordem democrática, isso tudo estava no texto motivador, tá? Significou a vitória de interesses mesquinhos e o desrespeito aos mais caros princípios de direito que estabilizam as relações internacionais. Mais uma vez na história, pessoas são utilizadas como meros instrumentos à disposição de governos que não reconhecem qualquer limite à expansão de seus interesses econômicos. Por outro lado, a mencionada crise confirmou a dificuldade da ONU em solucionar impasses que envolvem algum dos países de seu Conselho de Segurança. Com efeito, as sanções estabelecidas não foram capazes de impedir a concretização dos planos de Putin e não significaram punição proporcional à violação. Dessa forma, torna-se evidente a necessidade de democratização e reforma dessa instituição, de modo que se possam reduzir e coibir os arbítrios frequentemente perpetrados pelas potências globais. O Diego tinha assistido essa aula minha já. O Diego já tinha assistido a aula já. Isso aí não existe, não. Rapaz, eu não sei se vocês observaram. Ele começou fazendo uma afirmação com citação, já diretamente sobre o assunto da Ucrânia. Depois ele usou o quê? Entretanto. Ele fez um princípio ideal, apresentou, que era em relação à Ucrânia. Depois ele usou um entretanto para mostrar o real e uma realidade problemática, diga-se de passagem. E depois ele fez um projeto de texto. O que eu falei para vocês? O que eu falei? Eu falei que tinha que ter apresentação, né? Então, a Ucrânia e tal, aprofundamento e conceito. Até o último parágrafo, fiquei aqui bem observando. Antes eu tinha déficit de atenção, hoje eu não tenho mais, viu, gente? Então hoje eu fico, na verdade, muito focado. Até no último parágrafo ali, ele usou 3 períodos. Fez bonitinho. Começou lá por outro lado, se não me engano, ele fez uma ideia de, né, tipo, não obstante ali, uma ideia de... depois ele colocou uma outra representação de conjunção e, dessa forma, 3 períodos, regra de 3. Vocês vão ver agorinha, eu vou deixar ele falar ali, mas agorinha, dentro do que eu tinha preparado do slide, eu coloquei aqui que um dos princípios da regra de 3 é usar 3 conjunções e tentar fazer 3 períodos, pô. Cara, isso não falha, não fura. Eu costumo brincar dizendo que aquilo que eu faço, etc., tem que ser algo bom, porque senão eu morro de fome. Costumo brincar de jeito, Diego. Tem que ser bom, porque senão eu morro de fome. Por quê? Eu só sou professor. Ou seja, esse bizu dessa aula ele é imprescindível para sua aprovação. Você está vendo um cara aí que destruiu na redação, a redação dele está ilibada. Tem alguns termos ali que eu substituiria, tem alguma função ali que eu trocaria na hora de começar, mas tudo muito... Se o corretor ele observar mais conteúdo que propriamente propriedade linguística, etc., rapaz, tá top de linha. E utilizou-se de artífices da coletânea. Então, assim, muito, muito, muito top. Eu só vou ler aqui, ô Diegão, o que o pessoal tá perguntando aqui, só vou responder aqui, que tem até a ver com a sua redação, e aí eu já te passo aí pra você passar o bizu, tá? Na linha 12, pode deixar um espaço? Galera, a Tatiana perguntou nessa linha 12 aí, é porque o Diego terminou o segundo parágrafo na linha 12. Pode deixar. Quando você termina o parágrafo, você pode deixar. Você não pode deixar espaço antes de terminar o parágrafo, na margem direita. Mas quando você vai terminar o parágrafo, onde você terminar é esse lugar mesmo, tá? Beleza? Se a coletânea vier em forma de charge, use a charge a seu favor. Eu fiz uma prova uma vez que ela tinha uma mão assim, ó. Era uma mão, e aí assim, ó, feminicídio basta. O que eu retiraria dessa charge? Existem campanhas contra o feminicídio.
Entendeu? Uma mão, ela tem função para você, desde que você consiga interpretar. Beleza? Aconteceu isso aqui no Senado. Olha, minha Aí, prova ó. do Senado Olha aqui, aí, ó. de Isso. Olha lá 2000 que e maravilha. 2012. E olha o tema como era aberto, gente. Nossa, Tinha essa esse. charge, olha só. Discuta-se no mundo atual, a velocidade das mudanças impõe às pessoas a necessidade de uma busca intransitiva, absolutas. Porra, não tem nenhuma cerveja aqui para tomar para eu poder filosofar? Uma busca intransitiva. De repente você tem algo do seu lado, o que queria, né? A temática, que já tá do seu lado e você não tá vendo e quer mais e incessante, não sei mais o que. Totalmente abstrato, totalmente aberto essa temática, e é possível ser cobrado sim, com certeza. Olha lá, pra você ver, o Diego é bom que a gente fala, o bichão já tá ali preparado. Então é mais ou menos isso, pode ser utilizado por meio dela. Essa é uma coletânea, gente. É só porque aí você precisa de um critério de interpretação. Se você observou na imagem que o Diegão colocou ali, Vou colocar de novo aqui. coloca aí de novo, só para eu poder fazer uma interpretação dela. Olha lá, olha lá. Olha a roupa da mulher. Olha o casaco da mulher. É um casaco de onça. Vocês estão vendo lá? É a mesma pele da onça referida embaixo, ó. E aí, se você Corro observa... atrás de dinheiro, corro atrás dos meus sonhos. A vida parece uma maratona. Já a minha parece andar de câmera lenta. Parece que eu não saio do lugar. O que você quer? O que te faz correr? Aí a onça, olhe bem ao seu redor antes de correr atrás de algo que você já tem. Justamente, entendeu? Mesmo porque, presta atenção, o que você quer, o que tá ao seu redor. Aí observe que ela deu a mão para ele. Se o fato ali, o afeto dela dar a mão não tivesse nenhum tipo de função, a última partezinha da charge não seria a mão, seria qualquer outro desenho. Mas observe que ela tá dando a mão ali já a partir do terceiro, ó lá, até o Diego tava colocando ali agora, ó, a setinha. A partir ali do terceiro, ele tá de cabeça baixa, é o quarto ali, ela já vai com a mãozinha, quinta, ela se aproxima, sexta, ela já tá com a mãozinha. Depois eu não posso falar por causa do horário. Mas é isso aí, ó. Entendeu? Entendeu a lógica do negócio? Do bizu, não precisa correr atrás daquilo que teoricamente você já tem. Esse era extremamente filosófico, a banca viajou, para não falar outra coisa, né, em respeito à banca, mas é isso aí. Redação muito boa, show. Com certeza, não foi o Diego que fez, gente. Foi o Diego que fez. Eu falo desses caras, vocês acham que é zoeira. Deixa eu ver aqui. Ó, tem um grupo exclusivo do Telegram voltado para redação discursiva. É isso aí que a Nayara colocou. Ah, a Nayara é braba, hein? Nayara é uma das dançarinas. Eu não sei se vocês viram a dançarina. Nayara é uma das dançarinas aí, viu, gente? Profissa. Então, esse é o bizu. Agora vem comigo que tem mais dica aqui. Tem coisa boa aqui, rapaz. Coisa boa. Se não for fazer coisa boa, nós nem sai de casa. Bem que eu não saio de casa, né? Mas não sai de casa. Então, olha aí. Estrutura. 4 parágrafos. Quantos parágrafos o Diego fez? Sem ser meu aluno na época, etc. Quantos parágrafos? 4 parágrafos. Beleza? Depois, quantidade de linhas. Mínima. Olha aqui. Vou escrever. Presta atenção em mim. Ó. Olha aqui. Quantidade de linhas. Presta atenção. Copia comigo. Vamos que vamos. Para cima. Vou colocar como item A, item B e item C. Beleza? De 5 a 5 linhas, 5 a 8 linhas, 5 a 8 linhas, 5 a 8 linhas. Pronto. Você tem aí 29 linhas. Ok? Beleza? Até a introdução deve ter no mínimo 5 linhas, professor. Preferencialmente, Raíssa, a folha da banca CESP, ela traz uma característica que vale para todas as outras bancas. Não se esqueça. A cada 5 linhas, ela fica cinza. Ela fica escurinha. Beleza? Que é para caracterizar que aquela quantidade de linha é específica como mínima. Beleza? Então, no mínimo 5 linhas. Ok? Redação expositiva é só responder os tópicos, né, Gabriel? Cuidado aí, ó. É só responder os tópicos? Pode ser. Só que se você só responde os tópicos, você vai ter que fazer 10 linhas dentro de um parágrafo. Vai dar errado. Eu te garanto, eu entendo um pouquinho desse trem. Vai dar errado se você só tentar responder os tópicos. Vai dar errado. Beleza? Então tente fazer uma introdução e depois os itens. Beleza? Pessoal, se isso está fazendo sentido para você, coloca aí. Está fazendo sentido para mim, é isso mesmo. Coloca aí no chat. Boa. Beleza?
A Gleice falou que parou tudo, tá tudo de boa aí, gente? O que que é? Talvez parou para ela, né? Se estiver tudo ok, estiver fazendo sentido, escreve aí pra gente. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, dá o bizu aí. Enquanto isso, sei que existe um pequeno delay, né, nos softwares, etc. Então, enquanto isso, 4 parágrafos. Aí eu tenho aí essa quantidade de linhas dentro do parágrafo, beleza? Então, que foi inclusive que o Diego fez, né? Deu certo para ele, dá certo para mim, dá certo para quem usar esse bizu. 3 períodos, que é como se fosse 3 frases dentro do parágrafo. Foi o que o Diego fez, é o que eu vou mostrar para vocês em uma redação como exemplo agorinha, tá? Adorando a aula, fez sentido, muito sentido. Que legal, super sentido. Ó, bacana, muito bom, tranquilo, tudo ok, muito sentido. Fazendo ótimo, fico muito feliz por isso. Vamos para cima, vamos para cima, vamos para cima. Não para não, só para quando a gente conquistar. Linguagem impessoal, galera, pelo amor de Deus, nunca use verbos terminados em OS. Primeira pessoa do plural, primeira pessoa do plural, tá? Por que isso? Primeira pessoa do plural, você está participando. Quem que está fazendo parte disso? Nós. Eu, tu, ele ou ela, nós. Observamos, pensamos, queremos, verificamos. Eu estou participando do texto, eu não posso participar do texto. Então não pode ter OS. Se tiver OS, eu estou participando, é pessoal da ferro. Beleza? Eu posso escrever com terminações em R, que é infinitivo, A do particípio, SE, que é índice de determinação do sujeito, e M. Então eu posso escrever observar, analisar, verificar. É observado, analisado, verificado. Verifica-se, observa-se, analisa-se. Beleza? Ok? Tá? Então é assim que faz o bizu. Estou adorando, porque pela minha nação agora parece que está ficando mais suave. Ó, Suzilene, que massa, hein? Que legal aí, ó. É bom ler isso. Então esse é o bizu. Não participe do seu texto. Nunca escreva observamos, concluímos, pensamos, queremos, porque aí você está participando. Então é sempre observar, analisar, verificar, atribuir, prender, matam, observam, analisam, buscam, verificam, ok? Beleza? Ok. Posso pôr o mesmo enunciado para começar a redação? O mesmo não, Cícero. Nada de cópia na sua redação. Nunca cópia. Nunca pode haver algum tipo de cópia. Beleza? Cópia não, mas você pode pegar até na prova objetiva. Quando eu não sei fazer redação, eu não sei o tema, melhor dizendo, eu não sei o tema. Vai lá na prova objetiva. Talvez na parte constitucional tenha alguma coisa que você consiga utilizar. Ah, eu posso copiar? Copiar não, parafrasear pode. Lá na prova de penal, posso usar? Pode. Lá na prova, tá? Meu método é 5 parágrafos. Serve para o modelo CESP? Não, Natanael. Não, cara. 5 parágrafos você vai ter muita dificuldade para CESP, porque CESP só quer a resposta do item, Natanael. Se tem ABC, você tem que responder o item ABC. Então, se você fizer 5 parágrafos, tem alguma coisa que você está fazendo além do ABC. No máximo, uma introdução é aceitável. Conclusão, tá pulando o corguinho de ré. Beleza? 3 períodos? 3 períodos é isso aqui, mano. Ó, eu vou até passar aqui um pouco para frente para você dar uma observada. Aqui, ó. 3 períodos é isso aqui. Quando eu pego lá no meu primeiro parágrafo, ó, observem aqui o primeiro parágrafo, e aí eu divido no primeiro período, eu escolho uma palavra para começar esse meu primeiro período e uma ação para tomar nesse primeiro período. Se vocês observarem, o Diego escolheu essa linha de raciocínio. Ó. Ele fez o uso de uma palavra qualquer lá e depois começou falando da própria Ucrânia, num critério como se fosse de citação, de aprofundamento, etc. Depois, ele fez o uso do entretanto. Tá na redação do Diego, ele acabou de colocar aí, ó. Ele usou entretanto, lá no segundo período. E aí ele, então, fez o uso do tema principal. Tá na redação dele, tá? Sem combinar, tá na redação dele, na redação de um aprovado. Beleza? Depois, lá no terceiro período, uma conjunção conclusiva. Eu uso, por exemplo, logo, fatores, apresenta, sei o quê. E aí, eu apresento aqui, no caso da banca CESP, itens. Ok? Então, apresento lá itens. Os itens A, B, C que a banca CESP vai me dar. Ok? Depois, no segundo parágrafo, 3 períodos de novo. São 3 frases, galera.
Aí eu escolho uma conjunção que faz sentido na minha redação, uma conjunção que, no caso aqui, por exemplo, é uma atuação de referência, então, mormente, que é a mesma coisa de primeiramente. Primeiramente, cabe mencionar, e aí eu vou colocar aqui ou ponto positivo, ou ponto negativo, ou causa, ou consequência, beleza? Depois, diante disso, vai ter o aprofundamento. A gente falou isso no início da aula. Apresentei, aprofundei. E depois conceituei. Qual que é o conceito, Curirim? Uma conjunção e aqui ou consequência ou breve solução. Tá? No primeiro parágrafo, geralmente, começo com certamente. No segundo, começo com ademais. No terceiro, dessa forma. Estou no caminho certo? Ó, ademais é bom, é uma palavra preciosa, parabéns. Dessa forma, o Diego usou, inclusive, na conclusão dele. Para começar, eu não usaria dessa forma, não, mas ele faz um papel de conclusão, de progressividade. Ele faz. Eu usaria inferes, portanto. Olha aqui, ó. Olha aqui, olha no mapa aí, ó, no brainstorm. Inferes, portanto, aí, ó. Dado exposto, fica claro, portanto, etc. Alguma coisa nesse sentido. Sacou? Eu usaria uma coisa nesse sentido. Agora, começar com certamente não é muito bom. Que hora que você viu na redação do Diego ele usando é notório? Quando você viu ele usando é notório? Você não viu. Você sabe por quê? Porque se é notório, o corretor tá vendo, você não precisa escrever. Se é certo, você não precisa escrever, porque se é certo, é uma coisa comum e todo mundo tá vendo. Sacou a lógica das palavras? Tem que ter palavra preciosa. Positivo? Então, galera, é isso. E aí, quem perguntou que era período, tá aí, ó. 3 períodos, tá vendo? E o que eu uso para começar? O que eu uso para começar? O que eu uso para começar? Sacou? Como apresentar os itens? Rafael, olha aí pro mapinha aí, ó, pro esquema que eu tô fazendo. Vamos supor aqui, ó, vamos supor, eu vou apagar aqui. Vamos supor que o item é assim, ó. Lá no item A, tá assim, ó. Explore, ou apresente, né? Presente, melhor. Explore vai ficar meio feio isso aqui. Apresente, vou escrever aqui, tá o item. Ó, apresente ações para diminuir a criminalidade, beleza? Esse é o item aí. Aí eu vou fazer o segundo item, esse A aqui, ó, eu vou fazer aqui, beleza? Presta atenção no que eu tô fazendo aí, galera. Então, como que eu vou fazer a apresentação? Que é o que o Rafael falou aí, ó. Como apresentar os itens? Rafael, presta atenção, olha lá, ó. Apresente ações para diminuir. Eu vou fazer assim, Rafael, ó. Mormente, cabe mencionar que algumas ações são necessárias para diminuir a violência ou a criminalidade no Brasil. Desse jeito, usei essa frase, ó. Aí eu vou e coloco uma segunda frase. Diante disso, é importante ressaltar que o artigo 144 prevê que a segurança pública é um direito de todos e um dever por parte do Estado. Ponto. Depois, destarte. Destarte é a mesma coisa de assim, viu? Destarte é a mesma coisa de assim. Destarte é preciso que o Estado faça abertura de concursos públicos a fim de que o efetivo aumente e as pessoas tenham seu deleite social. Ponto. Viu aí, Rafael? É isso que eu tô mostrando nesse quadro, pô. É que você, antes de fazer sua redação, você já tem que ter isso aí na sua cabeçona. Beleza? Antes de fazer sua redação. Ok? Ó, o João falou, show esse esquema. Bom demais, Joãozeira. Bom demais, bom demais, bom demais. Vamos lá? Deixa eu retomar aqui para aquilo que eu tinha colocado para vocês. Então, linguagem impessoal aí, beleza? É possível que a banca que se redige uma carta, qual que é a prova, meu querido? Tá? CESP não é possível, beleza? Então, fala qual que é a prova. 4 parágrafos, quantidade de linhas, períodos. Show. Aí, como conteúdo, porque eu falei para vocês aqui, o que eu falei para vocês? Ó, estruturar, aprofundar e apresentar. Depois, apresentar, aprofundar, conceituar. E agora, o conteúdo. Como que funciona a parte de conteúdo? Fazer aquele brainstorm que eu fiz. O que o Diego falou que fez? Ele falou assim, ó, cara, eu não só sei isso aqui do tema relacionado à Ucrânia. Entendeu? Valeu, Jéssica. Entendeu? Então, eu só sei
falar sobre esse negócio na coletânea, sobre o tema. Então ele fez um brainstorm. Na cabeçona dele ele fez um brainstorm. Ele tinha mais ou menos algumas coisinhas, poucas, mas tinha. E aí depois ele usou a coletânea. Mas primeiro ele viu o que ele tinha na cabeça dele. Ponto positivo, ponto negativo, causa, consequência. Deixa eu te contar um segredo. Conversa comigo aqui. Enquanto vocês estão respondendo, depois eu vou passando aqui, enquanto vocês vão respondendo. Ar-condicionado. Ar-condicionado. É bom? Responde para mim se é bom. Tá? Só isso. Enquanto isso, eu vou lendo aqui. Quando eu ver a resposta de vocês, eu retorno. Então, ar-condicionado é bom? Observe se há ponto positivo, negativo, possível causa ou consequência. Beleza. Seja sempre impessoal. Retome os itens. Então, se o item estiver falando lá assim, ó, disserte sobre a arma de fogo no Brasil. Beleza? Disserte sobre a arma de fogo no Brasil. Como que você vai começar esse item? Você vai começar assim, ó. Em primeiro plano, vírgula, deve-se considerar que a arma de fogo é um elemento. Pronto, retomei. Então, retomar itens. É assim que se faz retomada de item. Você tem que retomar item, tem que retomar item, tem que retomar item. Se não retomar item, está desclassificado. Mas é muito simples isso, né, gente? Qual o seu nome? Meu nome é João, pronto. Sacou? Quando tá calor é bom, Jéssica, é ótimo. Tá, todo mundo aí falando bem. Todo mundo falando bem. Deixa eu te contar um segredo. Para quem tem sinusite, para quem tem asma, para quem tá gripado, para quem tá com a garganta doendo, ar-condicionado é uma bosta. Uma bosta. Você tá vendo que para tudo tem um ponto positivo e um ponto negativo? Para sua redação não é diferente. Curirim, o tema é sobre violência contra a mulher. Como que eu vou achar um ponto positivo para isso? Não, gente, pelo amor de Deus. Você não vai achar um ponto positivo para violência contra a mulher. Mas você vai achar um ponto positivo sobre a lei que ampara a mulher. Então, se você colocar aí a Lei 11.340, que refere-se a Maria da Penha, de 2006, é um ponto positivo. Sim ou sim, é um ponto positivo. É melhor ter essa lei do que não, né? Olha lá, ó, a Camila aí já tá negando o negócio, falando, ó, eu tenho alergia, tá vendo? É simples, o raciocínio é simples. Caiu sobre crise hídrica, já caiu na PCDF, crise hídrica, já caiu na PNTO, já caiu crise hídrica. Tem ponto positivo em crise hídrica, Curirim? Não, gente, faltar água para os outros, não tem ponto positivo, não. Mas tem um ponto positivo que é ter uma lei que ampara, que fundamenta o que todos têm como direito. Que é o quê? Artigo 225. O meio ambiente ecologicamente equilibrado a todos. Ué, é uma lei. É um ponto positivo. Sacou como é que funciona o negócio? Pensamento, raciocínio. Então, pega esse bizu aí. Como destravar a escrita? Tem ideias e argumentos, mas tem dificuldades em transpor para a redação. Brainstorm, acabei de fazer isso aqui. Brainstorm. Saber o que você vai colocar. Aqui, ó, ponto positivo, ponto negativo, separa o que é importante em 30 linhas, tá? Brainstorm. Pega isso que te ajuda demais, demais, demais. Sabe, tudo que você tem de... o tema caiu sobre a Ucrânia. O que você sabe falar de Ucrânia? Curinho, não sei falar nada de Ucrânia. Eu sei que é um país. Então começa desse jeito. Todo país tem seu próprio processo de cidadania e deve ser respeitado pelas leis vigentes. Pronto. Dessa forma, a Ucrânia também tem sua repercussão, a que deve ter como pétreo as repartições e diferenças a que devem ser tratadas. Ponto. E aí você ainda vai ter coletânea. Eu estou criando aqui na minha cabeça. Mas lá na hora você tem coletânea para te indicar o caminho que você tem que andar. Sacou? Beleza? Então você não tem esse problema, não. Você tinha. Para de falar que tem problema.
tá? Quando você fala isso aí, você fica estagnado. Use coletânea a seu favor, tá escrito aí. Positivo, use coletânea a seu favor. E para nossa regra de 3, até aí tá tranquilo, né? Até aí tá 100% favorável a 1000 por hora. Como é que funciona a regra de 3? Gente, copia isso aqui, come com farinha e etc. Beleza? Ok? Então, olha lá. 3 períodos. Regra de 3. 3 períodos. Primeiro. Depois, 3 conjunções por parágrafos. Então, vamos supor, eu tenho aqui, né? Esse aqui é um parágrafo, ó. Aqui é o primeiro parágrafo, exemplo. Primeiro parágrafo. Aí eu tenho um período, 2 períodos, 3 períodos. Eu tenho que ter uma conjunção, outra conjunção, outra conjunção. Então, olha a regra de 3, tá? 3 citações no texto. Pense que isso aqui é um texto, ó. Eu tenho 1, 2, 3 períodos. 1, 2, 3 períodos. 1, 2, 3 períodos. 1, 2, 3 períodos. Vai olhando para cá. Vai olhando para cá. Tá? Obrigado, Jéssica. Tamo junto, tamo junto. Ó, então eu vou usar uma citação aqui no primeiro período, é a primeira frase. Depois eu uso outra citação aqui, depois outra citação aqui. Pronto. 3 citações. Eu vou usar uma conjunção aqui, uma conjunção aqui, uma conjunção aqui, uma conjunção aqui. Olha lá, ó. Sempre 3, sempre 3, sempre 3. São os 3 passos aí para você não sofrer, ó. Conjunção, conjunção, conjunção. Por isso, o que é conjunção? Diante disso, dessa forma, dessa maneira, entretanto, contudo, todavia, no entanto, logo, assim, sendo assim, assim sendo. Conjunção. Conjunção que amarra. Se eu não tivesse o cotovelo aqui, galera, ó. Se eu não tivesse esse cotovelo, meu braço ia ser rígido. Aí eu tenho uma junção, meu braço tem uma conjunção. Então eu movimento. Sacou? Conjunção é que dá movimento nos períodos. Tá? Tem erro não. É isso aí, Larissa. Tem erro não. Na linguagem pessoal é sempre na terceira pessoa? Sempre na terceira pessoa. Top das galáxias da Núbia. Obrigado. Velho, 3 é o número... Ai, meu Deus do céu, João. Presta atenção na aula. Grande mestre Curim. Valeu, valeu. Tamo junto. Vamos lá. Palavras preciosas, tá? Por parágrafo. 3. Pelo menos 3 parágrafos. E um parágrafo tenta fazer assim, ó. É indubitável. Vamos colocar algumas palavras preciosas aqui? Vamos lá. Vou apagar aqui. Já copiaram, né? Já estão falando até aí de número, sei lá o que aí. Deve ter copiado. Vamos lá. Vou apagar aqui para a gente copiar palavras preciosas. Olha aqui, palavras preciosas. Ó, erradicar, execrável, ó, tudo precioso, ó. Ratificar, retificar, mitigar, indubitável, ó, por conseguinte. Tá vendo? Que essas palavras aqui muita gente nem sabe o que significa isso aqui. Sabe por quê? Porque elas são preciosas. Mormente. Aí não sabe mesmo, não. A gente não usa no dia a dia, pô. Entendeu? Beleza? Professores, deixa tudo mais fácil. Obrigado, Tatiana. Tamo junto. Por conseguinte, mormente. Que mais? Ademais. Curirim, tá, mas eu não entendi. Eu vou ter que usar uma dessas palavras. Aí uma não. Você tem que usar pelo menos 3 dentro de cada parágrafo. Para o seu texto ficar rico. Para ele ficar persuasivo. Sacou? Então, por exemplo, erradicar é o mesmo que acabar. É o mesmo que acabar. Só que em vez de você falar assim, dessa forma, deve-se acabar com o problema da violência. Deve-se erradicar. Seja mais precioso, mais, pomposo. Execrável é o mesmo que abominável. É o mesmo que abominável. Ratificar é o mesmo que confirmar. Retificar é o mesmo que corrigir. Mitigar é o mesmo que diminuir. Indubitável é o mesmo que inquestionável. Aí, tipo assim, deve-se notar
que o artigo 6º é indubitável para as garantias, para que aconteçam as garantias sociais. Então, ele é inquestionável, ele é válido, ele é precioso, ele é imperativo, entendeu? Então, é bom para usar. Por conseguinte, ao mesmo que assim, mormente, ao mesmo que primeiramente, ademais, é o mesmo que além disso, ok? Tem muitas outras palavras, né, gente? Essas aqui são algumas que vocês vão usar aí com a perspectiva de deixar precioso. Então, pelo menos 3, ok? Fomentar, isso mesmo, Larissa, corroborar. Obrigado, Fábio. Beleza? Então, é isso aí. 3 períodos. 3 frases dentro de um parágrafo. Cada frase tem uma conjunção. Diante disso, dessa forma, dessa maneira, nesse sentido, nesse aspecto, nesse ínterim, assim, logo, por conseguinte, tem 3 conjunções. Cada parágrafo, pelo menos 3 parágrafos, tem citação, de acordo com o artigo 1º, inciso 3º, de acordo com o artigo 5º, de acordo com o artigo 6º, de acordo com o artigo 7º dos direitos humanos, pelo menos 3 citações, tá? Beleza? Odiernamente é o mesmo que hoje em dia, pode ser, não tem problema. Ok? Beleza, beleza? 3 expressões persuasivas. Quais seriam as expressões persuasivas? Vem comigo aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Cabe mencionar que vale destacar que... Isso aqui são persuasivas, ó. Insta. Olha aqui essa aqui. A galera que escrivão usa bastante isso. Insta. Ressaltar que, tá vendo aí, ó, 3 expressões persuasivas, pelo menos 3 eu preciso, tá? Pelo menos 3 expressões persuasivas tem que ter na sua redação, se ocorrer entrar na sua, ok? Dicas maravilhosas com grande perfil para as redações, boa, Marcelo. É imperioso, boa, beleza? Aula sensacional, bom demais, vamos para cima, vamos para cima, vamos para cima, ok? Então tudo isso é bom, tudo isso é show de bola. Deixa só eu olhar aqui, rapidão. Tá, vamos lá. Tava só analisando aqui um processo aqui, rapidão, de mecanismo aqui, tá? Então, resposta 3 itens. Possibilidade de 3 riscos. Errou na redação? No máximo com 3 riscos, no máximo, tá? 3 riscos ali. Escreveu lá polícia com Y assim, ó. Polícia. Só risca no meio. Entendeu? Beleza? No máximo 3. Pode ser que você seja perdoado. Ok? Beleza? Pode citar livros? Pode, desde que o livro seja um livro, né, que tenha a ver aí com a área. Ok? Beleza? Então é isso. Vamos lá. Ó, galera, vou mostrar aqui rapidamente, só uma redação aqui. Pra você ter uma noção. Só pra você ter uma noção, e aí eu volto a palavra aqui pro meu amigo Diego. Beleza? É só pra você ter uma noção. Olha aqui, o que seria a regra de 3. Presta atenção, ó. De acordo, para fazer citação. Entretanto, aqui para fazer a quebra, a mesma do Diego, e um logo. Tá vendo? Depois, vamos para o próximo parágrafo. Inicialmente, nesse viés, e assim. 3 conjunções. Depois, ademais, destaca-se também, aqui faltou uma vírgulazinha do aluno, tá? Então, destaca-se também, e depois aqui, desse modo, que eu cortei ali embaixo, mas enfim. Desse modo, a PRF, tal. Então, 3. Tá vendo aí? Depois, além disso, entretanto e dessa forma. 3 conjunções. 3 conjunções. Ok? Top. E se tem 3 conjunções, o que a gente pode avaliar? Que sempre tem 3 períodos. Ok? Então, olha lá, ó, 3 períodos, ó. 1, 2, cadê onde é que tá o final dessa aqui para eu não fazer bobeira? 2, olha lá. 2, 3 períodos, ó. 3 períodos. E isso vai acontecer em todos os parágrafos. Vamos marcar as citações aqui. Uma citação, artigo 6º. Outra citação, cadê? É importante ressaltar, isso dá o colemento no trânsito, tal. Assim, penalizado,
Cabe risco. Aqui não tem citação nessa. Aqui usou a prova PRF, artigo 20 do CTB. 3 citações. Detenção de 6 meses a 3 anos. 3 citações. Tô marcando aí, galera. Tô marcando aí. Beleza? Então, 3 citações. Positivo? Isso acontece em uma redação. Essa redação desse candidato, com essa mesma perspectiva aí, sobre essa temática aqui de alcoolemia, etc., ele tirou aqui, ó, valia 20 pontos, ou melhor, perdão. Valia 20 pontos, ele tirou 18,7. Isso aqui já daria aprovação para ele. Beleza? Ok? Então, galera, regra de 3, funciona para tudo. Pegue esse bizu, come com farinha e vai para cima. Diegão, vem aqui, conversa comigo, conversa com a gente aqui. Tem muita gente aqui perguntando, ó, a respeito de correção, como é que funciona e etc. Como é que é, Diegão? O que a gente tem para eles aí? Conversa comigo, vai. Conversa com eles também. Primeiramente, cara, que aula. Cara, se pudesse, ficava a noite inteira, né, Diegão? Se eu pudesse, eu ficava a noite toda aqui, cara, absorvendo aqui esse conhecimento. Nossa, show de bola. Primeira coisa, eu quero perguntar ao pessoal aí. Vocês gostaram da aula? Coloca aí no chat. Vocês não tenham vergonha não, tá, do professor? Coloca aí. Vocês gostaram da aula? Pode pôr, galera. Pode escrever. Vocês querem mais um dia de aula privada, gente? Quer que a gente deixe disponível por mais um dia essa aula? Coloca aí. Coloca. Tô olhando, tô lendo aqui, tá? Tô olhando aqui pro chat. Você aprendeu alguma coisa? Coloca aí 0, não aprendi nada, ou 10, aprendi muito. Certo? Coloca aí. Gente, olha só. Curinho, eu quero compartilhar aqui com vocês. Enquanto o professor Curinho dava um show aí, nós fizemos uma pesquisa. E perguntamos, qual é a sua maior dificuldade na redação? 58% respondeu falta de conhecimento sobre o tema. 28% falou estruturação da redação. E 12% falou de tempo para produzir a redação. Perguntamos, você sente segurança? Praticamente 90%, quase 90%, 89,9% falou que não sente segurança. E apenas aí 10% falou que sente segurança na hora de fazer a redação. Eu vou te falar que é um grande número, hein? 10% aí. É um grande número. Ixi. Tem uma galera confiante aí. Gente, e eu vou contar para vocês, Curinho, eu enumerei aqui os maiores problemas em redação. Eu falo por mim, porque eu passei muito tempo sentindo isso. Não saber o que escrever, ou como escrever. Na hora de escrever, travar, gelar. Não sai nada, a letra treme, a mãozinha chega treme, a caneta sua, a gotinha de suor escorre pela caneta transparente. Não conhecer o tema, até conhecer, mas às vezes por saber demais, não saber como estruturar. Às vezes sabe demais, mas se perde. É outro problema. É um saber problemaço. Muito sobre o tema. É um problemaço. Outro problema, perder muito tempo. Você tem ali uma prova que dura 4 horas, você passa 2 horas na redação, sobrou 2 horas para a prova objetiva. Não dá tempo de fazer uma boa prova objetiva, por melhor que tenha ficado a redação, ela não vai ser corrigida, porque você não foi bem no objetivo. Então, mesmo quando você vai bem na redação, ela te atrapalha, se você não fizer no tempo certo. Então, esse é outro problema. Curinho, eu quero contar uma história triste, que foi meu vestibular em 2005. Eu vou até voltar para mim aqui. Meu vestibular para Direito em 2005. Para quem não sabe, eu formei aqui em Brasília, eu formei aqui na UNB, mas eu comecei meu curso lá na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Curinho, na prova objetiva eram 90 questões. Eu acertei 87. Eu fiz a maior nota histórica da universidade até então, na objetiva. E eu estava sendo cotado para ser o primeiro lugar geral do vestibular. Curinho, naquela época, o resultado era pelo rádio, lá na minha cidade, lá em Mossoró. Sim. Era pelo rádio. E eu ficava, Curinho, naquele dia eu chamei a família toda para para ouvir, né, o resultado do vestibular. A banca era chamada Consultec, até hoje eu lembro. Curinho começou. Primeiro lugar, não fui eu, já fiquei cara de tristeza. Falou o nome do segundo, eram 20 vagas. Falou o nome do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto, do 12º. Meu Deus. Já foi escorrendo aqui a lágrima. 15º, faltam 5 vagas.
Curirim, eu fui aprovado em 17º. Com 87 pontos e 90. Por quê? Porque a bendita redação que valia 80 pontos, eu tirei 16. Se tivesse nota mínima, eu teria reprovado no vestibular. Sim. É porque não tinha nota mínima. Sim. 16 de 80. Eu só passei nesse vestibular por quê? Porque eu tinha feito um excelente objetivo. E ali eu pensei, cara, eu já entrei na universidade com a cabeça de fazer concurso. Tanto é que eu passei no concurso com 21 anos. Comecei cedo. Sim. Eu disse, cara, se eu quero passar num concurso, eu tenho que aprender redação. Sim. Se eu quero passar num concurso, eu tenho que aprender a escrever. E aí, Corinha, eu comecei a comprar livros de redação, comecei a conversar com professores da época, né, que eu conhecia. E, cara, e aí eu comecei a escrever. Toda semana escrever. Comecei a me exercitar. Por quê? Porque eu acredito, Corinha, que quem está em casa não precisa passar por isso. Porque passar por isso, no fundo, é o quê? É uma escolha. Passar por isso com o que a gente sabe, depois dessa aula, é uma escolha. Porque você viu, e uma coisa, você pode até dizer que você não tomou essa decisão, que você não escolheu isso. Mas você não pode dizer que não sabia. Você não pode dizer que não sabia, porque hoje você ficou sabendo. Então, passar pelo que eu passei é uma questão de escolha. Porque a redação, gente, muda o jogo. Ela pode te eliminar, pode te tirar das vagas, ou ser a grande responsável pela sua aprovação. Eu, que quase fui eliminado no meu vestibular em 2005, a redação passou de uma grande vilã a um grande trunfo. Por quê? Olha só como a redação foi fundamental nas minhas aprovações. Esses são os concursos que eu passei e fui nomeado, tá? Não é concurso que eu passei e fiquei lá com o nome lá no cadastro de reserva esperando. Não, fui nomeado em todos eles. Nome no Diário Oficial. Tá aí, pode procurar. Na BIM, se você quiser procurar, eu te falo o meu número de inscrição. 106344, porque na BIM não sai nome, sai número de inscrição. Fui 5º colocado na BIM. 5º colocado. Rapaz, na a BIM é brava, hein? Para agente de inteligência, eu fiz 82%. Eu não sabia muito bem sobre o tema. Para assistente do MTE, não tinha redação. Eu fui 2º colocado. Para ANEL, eu fiz 27,11 de 30 pontos, ou seja, 90,4%, com 2 redações, sendo uma delas uma questão discursiva. Para o Senado, eu fiz 86,25. A minha nota foi uma das 5 maiores, com entre as 5 maiores. Para o MPU, eu fiz 36,18 de 40, 90,4%. E para a Câmara, que foi aquela prova que eu mostrei para você, que eu sabia pouco sobre o tema, mesmo assim eu tirei 80%. Ou seja, os 2 concursos nos quais eu não conhecia o tema, ou sabia pouco sobre o tema, que foi a BIM e Câmara, por incrível que pareça, o meu primeiro concurso que eu passei, fui nomeado, e o último concurso que eu fui nomeado, foi o da Câmara. Sim. 2014. Muita gente não sabe, mas eu fui nomeado na Câmara e no Senado. Só que eu optei por ficar no Senado. O Senado me nomeou uma semana depois. Nos 2 que eu não sabia muito sobre o tema, eu não tirei menos que 80%. Ou seja, a redação de uma grande vilã se transformou um trunfo na minha mão, uma carta na manga. É possível isso? É possível, gente. Porque foi possível para mim. Sim. Um cara que quase foi reprovado está aqui. Como é que acontece isso? Gente, com técnica. E nós estamos com o mestre das técnicas Curirim. Ele está aqui. Gente, você vai ser capaz de pegar uma redação como essa, ou como essa, de um tema aberto, filosófico, que eu só saberia falar sobre ele depois de tomar uma cerveja antigamente. E eu tive que escrever sobre ele. Imagina, você escrevendo sobre isso. Se essa prova fosse hoje, você teria condições de escrever essa redação e tirar uma boa nota? E essa aqui sobre a Ucrânia? Gente, ninguém escolhe tema de redação, não. Você não escolhe, não. Quem escolhe é o examinador. Você tem que estar pronto, preparado para o que vier. Seja passagem do tempo, seja Ucrânia, seja pandemia, seja o que vier, gente. Tem que estar pronto. É isso.